Olha nós aí outra vez. Vídeo passado a gente falou sobre as diferenças que eu vejo entre crença e fé. E disse que eu não consigo entender e nem acreditar, né? Assim, eu não consigo entender e acreditar que exista uma divindade, né? Como prega todo o cone abraâmico. Então, a primeira pergunta que normalmente as pessoas fazem é: mas por que você não acredita? Primeiro, pelos resultados apresentados. Como vocês que viram meus vídeos aí, a gente vai estar no vídeo 25. Cara, eu tô bem. Tinha bastante coisa pra falar, ainda tem muito mais. Estamos no vídeo 25. No 24 que eu consegui entrar na parte de religião, que é o que muitos dos meus amigos queriam ouvir. Porque eu sou conhecido como forte argumentador e uma linha lógica clara, baseada em fatos, baseada na observação desses fatos, na observação do mundo como um todo, né? Citando inclusive um pouco de antropologia. Antropologia, que é estudo do ser humano linearmente na história. Então eu não consigo ver. E aí as pessoas me perguntam: por que não? Pelo simples fato, inicialmente, os resultados. Você não tem um resultado sólido da existência. Eu desafio qualquer um a me provar isso. Tô pegando uns dados aqui no computador só, gente, mas relaxem. Eu não consigo ver e duvido muito que alguém consiga me falar, tá? James Randi passou a vida inteira oferecendo $1 milhão para qualquer um que comprovasse um milagre. Imagina essas congregações pequenininhas que tem aí, monte espalhada no Brasil, que vivem de doações dos próprios seguidores, onde os pastores fazem ginástica para se manter abertos e recebendo seguidores. Volto a dizer, podem não. Eu sei que existem muitos que são corretos, mas infelizmente, a coluna vertebral não leva à honestidade. Muito simples. Pelo próprio modus operandi dessas instituições. Eu duvido muito da honestidade da maioria. Pode ter que exista uma minoria honesta. Mas a maioria, na minha visão, é desonesta. Ah, então prova que os caras são desonestos. Eu tô dizendo que na minha visão, eu não sigo por causa disso. E eu vou explicando durante os vídeos as minhas visões e por que eu acho que elas são desonestas. Às vezes não precisa ser só desonesta na questão monetária. Pode ser desonesta na questão dos ideais. Pode ser desonesta na questão do engessamento da consciência grupal das pessoas. Né? Você coloca as pessoas num corredor único, sem janelas, e manda bala. Entende? Então eu não consigo ver isso. Aí eu vou explicar o porquê eu não consigo ver. Como eu disse, o ser humano cientificamente tem em torno de 200 mil anos. Ele começou a se organizar socialmente. Pequenos pontos do planeta, crescendo, guerreando, se impondo aos outros e lutando pela sobrevivência. Nada contra isso. O instinto básico de qualquer animal é lutar pela sobrevivência, certo? Reprodução e sobrevivência. Ponto. Quando você se reproduz, você passa a sua carga genética para os seus descendentes. Se um casal de dois indivíduos consegue ter 3 ou mais, você já reproduziu mais, você tem mais chances daquela linha genética se proliferar.
Não precisa ser um gênio da matemática para entender isso, certo? Vou pegar uma coquinha aqui que quem me conhece sabe, né? Sou da religião da Coca-Cola. Então, que a Coca-Cola me dá resultado, pelo menos. Me causa o prazer que eu preciso. Não preciso nem ter fé, só ir lá e beber. Putz, vão me matar. Mas tudo bem, vamos lá. Os resultados apresentados por qualquer doutrina, eu vou dizer mais especificamente as abrâmicas, que são as que dominam o mundo. E dominam mesmo, efetivamente. Elas têm zero resultados. Zero resultados. Vou voltar a falar de James Randi de novo. Esse cara prometeu $1 milhão a qualquer um que provasse um milagre ou poder mental espiritual. E passou a vida inteira oferecendo esse prêmio. Ninguém chegou lá. Imagina uma pequena congregaçãozinha que vive falando em milagres. Não, olha, isso foi um milagre. Tudo. Cara, $1 milhão. Vai lá e prova que foi milagre. Imagina que uma instituiçãozinha dessa vai fazer com $1 milhão. Alguém meteu a cara lá e tentou fazer isso? Porque precisa provar. E ninguém prova nada. De nenhuma denominação do cone abraâmico. Mais especificamente do cone abraâmico. E aí? Vocês entenderam? Vocês vão me perguntar por que eu digo muito cone abraâmico. Porque são as dominantes e as que realmente... Como que eu vou explicar? São as que... Tirando o judaísmo um pouco, o judaísmo é bem menos, mas o judaísmo tem um outro jeito de se impor, porque ela se impõe, né? Existe uma diferença considerável entre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O judaísmo está um pouco fora dos outros dois, porque o judaísmo ele é messiânico, né? Você não consegue virar judeu, você tem que nascer judeu. Por isso que o gráfico de judeus está caindo. Ao você tem uma queda de natalidade, automaticamente, queda de natalidade, os próprios judeus saindo para outras religiões ou para nenhuma. Eu já vi filhos de judeus ateus. Então, assim, então você tem uma queda de natalidade, automaticamente uma queda de seguidores. Isso é notório. Acho que no mundo hoje acho que deve ter porque 50 milhões de judeus efetivos. É sério, não, 50 milhões assim efetivos, tá? Efetivos, praticantes, essas coisas. Já o islamismo e o cristianismo, eles são religiões missionárias que buscam seguidores. Você vai lá, entra na igreja e segue. Entendeu a diferença? Islamismo é a mesma coisa, tá, gente? Não se iluda, não. Você consegue se converter ao islamismo facilmente. Só ir lá e estudar um pouquinho o livro deles lá, você consegue se converter. O judaísmo também consegue se converter. Só que o trâmite é absurdo. Você tem que estudar muito. Você tem que estar... Nossa, quase mais do que um doutorado de teologia. Pode ter certeza disso. Então, por que eu não consigo acreditar? Pelos resultados. Segundo motivo que eu não tenho séria restrição. O cristianismo e o islamismo eles foram impostos. O judaísmo em algum nível também foi, ok? Mas o que realmente pega muito forte é que no ato da criação do cristianismo, mais de 300 anos depois da morte de Cristo, efetivamente lá o ano que morreu ele, mais de 3 séculos depois, o Império Romano, vendo o crescimento deste movimento de doutrina, de seguir alguns documentos, seguir algumas lendas populares. Eles viram esse movimento crescer muito. E aí eles entenderam que as pessoas que seguiam esse movimento, adivinha, não entravam em guerras, eram apáticas. Deus ensinou a dar a outra face. Então eles olharam aquilo como uma ferramenta considerável, adivinha,
de dominação. Simples. Lembrando, a minha observação. Quiser me refutar, refuta a qualquer hora. Marca a conversa ao vivo, podcast, conferência, o que vocês quiserem. Mas é a visão de um cara que observou toda a linha cronológica dos fatos. Na instituição da Bíblia, quando você monta a Bíblia, você cria uma ferramenta onde você consegue embasar, você consegue solidificar toda a história do cristianismo. De Jesus, os seus ensinamentos, bibibi, bobobó. Você consegue ali. Você cria um documento que você pode passar ad infinito. Ok? Você cria ali. Você tem um manual de instruções. Certo? Então o que acontece? Quando você cria esse instrumento, você sabe que aquele povo que segue aquilo, ou que tende a acreditar naquilo, se torna mais apático. Vocês podem ver, os cristãos são apáticos. Desculpa, são apáticos. Não são guerreiros. Muito mais fáceis de ser dominados. Você vê se islâmico, você vai lá, consegue. Um cristão consegue ir lá doutrinar um islâmico. Não, né? Então entenda o seguinte. Eles entendendo que isso seria mais fácil amansar as pessoas, criaram a Bíblia. O que eles fizeram com essa Bíblia? Desde sempre. Iam para as guerras, dominavam aqueles povos que tinham cultura própria, tinham os seus próprios deuses, tinham os seus próprios dogmas, e eles conquistavam aquele espaço. Só que você, naquela geração de domínio, então umas 2 gerações, você tinha ainda aquelas crenças enraizadas nas pessoas que viveram aquilo. Viveram aquela crença anterior. Então eles chegavam forte com a Bíblia, explicando que aquele era o Deus deles e que aquele Deus deveria ser seguido. Certo? Você tem um número menor de guerreiros, você já conquistou a terra, então quer dizer, você já tem o domínio do território. E você embutia esse cristianismo. O que acontecia? O povo ia ficando mais manso, ia aceitando melhor. Com 4 ou 5 gerações, o que a gente determina aí um tempo normal aí de 100 anos, aqueles dogmas, aquela cultura religiosa anterior já está morta. Só vive aquela que foi imposta, aquela que está presente, aquela que está materializada na Bíblia. Sabe que é difícil entender isso para vocês? Entendam isso. Então ela sempre foi imposta aos povos derrotados. Sempre. Aí a gente viu no século VII, né? Onde os islâmicos, vendo a mecânica dar certo e contrapondo ao cristianismo, teve aquela, né, o embate entre islamismo e cristianismo, né? Aí foram criados exércitos de guerreiros, cruzadas e templários e tudo. Vocês entenderam? Tiveram que criar, porque o povo não era guerreiro. Você tinha que pinçar lá os caras lá mais fortes, mais brutão, fazer esses caras ficar brutos para poder lutar, porque o próprio povo em si não conseguia lutar. Porque eles tinham aquela apatia injetada que é proveniente do próprio cristianismo. Não estou inventando, é só vocês pegarem a linha lógica, analise os dados, certo? 300 e pouco instituição do cristianismo por Roma, religião oficial de Roma, sendo imposta a todos os derrotados, ponto. Século VII, você vai ter um embate, você começa ali no século VII, você vai começar a ter um embate com o islamismo, resistindo à dominação do cristianismo nas áreas deles, e automaticamente você tem essa guerra. Aí você vai lá, ano 1000, entre 1000 e 1100, a coisa já dissipa um pouco mais, né, com as cruzadas e tudo.
Aí você tem o quê? Você tem algumas dissidências dentro do próprio cristianismo, né? Que as pessoas começam a pensar, a ciência ali no século X começa a se desenvolver um pouco maior, começa a aparecer pensadores dentro da própria igreja, falando, olha gente, eu acho que não é bem assim. Aí aparece o quê? A Inquisição. As cruzadas foram guerras contra os islâmicos, contra uma imposição do próprio cristianismo sobre os islâmicos. Uma guerra entre duas visões. E automaticamente a Inquisição é uma guerra contra membros de dentro mesmo, cortando os movimentos de pensadores. Olha, você pensar diferente, você vai para a fogueira. Certo? A Inquisição fazia isso. Eu vou dizer mais. Por que mas queimaram muitas mulheres. Mulheres eram pensadoras? Pode ser, mas qual era o principal motivo de se queimar mulheres na fogueira? Vamos pensar antropologicamente? Qual a única coisa que pode tirar um homem do sacerdócio? Alguém sabe? Alguém sabe? Dica? Diquinha? Mulher. Então eles achavam aí, pegavam mulheres, foram queimadas muitas, aqueles pontos específicos, geralmente mulheres em idade fértil, novas, né? E de lugares onde tinha mais dinheiro. Por quê? No feudalismo, né? Que era ali o poder. Abaixo da igreja você tinha o poder feudal. Os grandes senhores feudais, eles designavam os seus primogênitos, que são os filhos mais velhos, normalmente ao sacerdócio. Né? Se o cara quisesse, né? O cara era quase que empurrado para o sacerdócio. A não ser se o cara casasse antes, certo? Ó, casei, tô casado, eu não posso. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Pois queimaram tanta mulher, gente. Queimaram livros por causa do conhecimento. Certo? Os cientistas brilhantes morreram naquela época. Né? Se a gente pegar ali século X ao século XV, né? Sem nomes assim, tá? Não tem ordem cronológica. Giordano Bruno, Copérnico, Galileu Galilei ficou preso a vida toda porque não quis voltar atrás do que disse. Galileu Galilei era um seguidor de Copérnico, que dizia que a Terra não era o centro do universo. Nossa, os dois estavam errados, né? Olhem aonde chegou esse nível. Teve, eu falei de Giordano Bruno, Copérnico, Galileu Galilei, tem, porra, um monte. Da Vinci foi muito perseguido. Então, nós temos o que? O poder máximo. Naquela época, o poder máximo não era Estado, era igreja, tá? Cristianismo, católico, tá? Católico apostólico romano. Então, era o poder máximo, era quem mandava. Então, no feudalismo, o primogênito era dado ao sacerdócio, normalmente. Como os sacerdotes, os seminaristas que viravam padres e tudo, eles faziam 3 votos, né? Voto de abstinência e de pobreza e de silêncio, se não me engano. Não, silêncio não. Sei que tinha de abstinência e de pobreza. O outro é ou silêncio ou obediência. Um negócio desse. E aí o que acontece? Imagina que o senhor feudal tem aquele filho. Digamos que ele só tem aquele filho. E ele morre. Para quem vai a herança? Pensamento lógico, gente. Pensamento lógico. Não tô... É só pensar. Vai pro filho primogênito. Só o primogênito tem volta de pobreza. Para onde vai a herança? Por que a igreja tem tantas terras? A igreja católica é a maior dona de terras do mundo. Do mundo. Adivinha por quê? Mas vamos lá. Vocês entenderam? Então, a igreja católica, o cristianismo, ele foi imposto
sempre na história. Eu penso da seguinte maneira: se a coisa precisa ser imposta e não mostrada, né? Assim, ó, olha como isso é bom, olha os resultados disso. Cara, vamos junto. Mas se eu preciso impor que as pessoas sigam sem eu mostrar absolutamente nada de positivo, alguma coisa tem de errado. Estou dizendo de história. Até os anos 1800 e pouco, se não me engano, chegou até 1900, as missas eram em latim. Por quê? Quantas pessoas entendiam latim? O cara não entendia nem o que o padre falava, bicho. Você só tinha que seguir as regras. A apatia, a mansidão na nuvem. Eu não consigo acreditar num sistema que se impõe aos outros, em vez de se comprovar que seja realmente eficaz e bom. Se fosse bom, não precisava se impor aos outros. Certo? Nada que é bom é imposto. Perceba o mundo. Aí as pessoas querem me dizer que é porque 99% dos cristãos não sabem como foi criado o cristianismo, né? Então fica mais difícil. Porque eles também não contam, evidentemente. Mas se a gente perder 10 minutinhos de pesquisa, a gente chega lá. Então o cristianismo ele foi imposto ao mundo. Roma é o maior poder do mundo na época. Foi perdendo, lógico, né? Ali foi acabando a era feudal ali, 1500 e pouco ali, já deu uma puta enfraquecida, tanto é que aí eles bancavam a descoberta de novos mundos, entendeu? Eles bancavam efetivamente a descoberta de novos mundos, aí deu as caravelas e tudo. Assim funcionou a ampliação. Descobrindo o Brasil, os jesuítas vieram para cá e adivinham o que eles faziam com os índios? Continuavam espalhando aquela tranqueira, sem nada. Destruía as culturas dos índios e impunha deles. Questão lógica, linear. Entendam que os índios perderam toda a sua cultura, ou a maioria deles, 99%, perdeu a cultura deles. Certo? Imposta pelo cristianismo. Ou seguir o cristianismo morria. Era esse o lema, mano. Não tô florindo nada. Só estudar. Voltando aos que os cristãos não entendem a história do próprio cristianismo, é fácil provar. Vou pegar o Brasil como exemplo. Por que estamos no Brasil? E tudo. Pesquisas dizem, pesquisas, tá? Sim. Perguntando boca a boca ali, né? Vários institutos, que brasileiro não é muito chegado a ler, tá? Normalmente um brasileiro, né? 80% dos brasileiros não leem um livro por ano. Um livro inteiro por ano. Não, minto. 80% dos brasileiros são cristãos. 75% dos brasileiros não leem um livro por ano. Certo? E os caras acham 50% não conseguem interpretar um texto de maneira coerente. E esses mesmos caras querem passar a ideologia, a razão e a verdade deles para os outros. Vocês entendem aonde a gente chega? Os caras não estudam a origem da religião deles. Eu já peguei cristão, conversando com cristão que se diz, os caras não sabiam como que a Bíblia foi feita. Achava que Deus jogou a Bíblia do céu na cabeça de alguém e alguém pegou e fez a Bíblia. Nesse nível. Achava que a Bíblia veio como os 10 mandamentos. Deus escreveu lá a Bíblia e jogou para eles. Olha isso. Aí eu pergunto a vocês, numa linha lógica, clara, tem como acreditar numa coisa que é imposta a todos, tecnicamente mais fracos, é imposta a todos, não demonstra resultado algum, zero resultado, certo? E que cria todas essas pataquadas que eu falei para vocês. Alguém consegue seguir isso?
consciência plena, falar, pô, não vou seguir, pra mim Deus é foda. Alguém consegue seguir essas doutrinas, sabendo como que essas doutrinas foram impostas ao povo durante 1700 anos? Complicado, gente. Bem complicado. Eu falei da questão da missa em latim, justamente porque assim, ó, você segue as regras, eu vou falar um monte de abobrinha que você não vai entender e você segue as regras, acabou. É assim, eu preciso pesquisar, mas eu acho que até o começo de 1900 ainda as missas eram em latim, né, das igrejas mais conservadoras. Entendeu, gente? Martim Lutero lá no século XV, ele criou lá a divisão, dizendo que a Igreja Católica lia de maneira errada, né? Muitas das partes da Bíblia, criou o movimento protestante, né, de protesto contra a Igreja Católica. Ele criou o movimento, mas ele nunca deixou de ser católico. Ele teve promessas da Igreja Católica, se ele parasse com o movimento, ele se tornaria santo. Olha isso, não pelos movimentos de benesse dele, nem nada, nem provas de que ele teria algum poder pós-vida. Não, é só se ele parasse o movimento, ele já ia virar santo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E aí os protestantes seguem um cara, né, assim, seguem o que esse cara dizia, mas esse cara nunca deixou de ser católico. Olha a linha de incoerência do negócio. Nada contra, cada um segue o que quiser. Só que o que eu quero dizer é que o cristianismo, ele é impositivo. Seus seguidores se acham acima da verdade, se acham que podem rotular os outros que não querem seguir as mesmas coisas deles, certo? E criam N artifícios para que isso seja feito, para que essa indução seja mais efetiva, certo? É muito complicado. Então, por isso que eu digo para vocês, é por isso que eu não consigo seguir, inicialmente, resultados e a compreensão de que algo bom ali não precisa ser imposto. Se tivesse provas de que é bom, ele não precisaria ser imposto. As pessoas iriam querer seguir aquilo. Ok? Para vocês, o time de futebol que vocês torcem é bom. Foi bom uma determinada época. Então vocês seguiam. Alguém impôs isso? Normalmente time de futebol nem é imposto. No meu caso, eu sou corintiano, eu não tenho um filho corintiano. Eu tenho um filho santista e 2 são paulinos. Certo? Meu cunhado, que é São Paulino roxo, tem uma filha corintiana. Meu outro cunhado, que é santista roxo, tem filho palmeirense. Vocês entendem o que eu quero dizer? A imposição baseado em crenças. Crenças, porque a crença ela não é comprovada, como eu disse no primeiro vídeo. A imposição baseada em crenças que normalmente esses próprios caras criaram sobre os povos mais fracos é que criou o cristianismo. Volto a dizer, eu debato com qualquer um, desde que me prove o contrário, com argumentos sólidos. Simples. Chegar aqui e argumentar para mim, olha, baseado nisso, fatos, eu me calo e vou dar crédito. A contrapartida eu vou estudar mais ainda para refutar os argumentos deles. Mas sabe quantas pessoas fizeram isso até hoje? Quem me conhece sabe quantas. Sabe quantas tentaram, bateram e voltaram. Obrigado a todos. Mas em breve aí eu farei mais alguns vídeos. Tem mais alguns assuntos ainda com relação a isso. Lembrando, isso aqui é só uma explanação. Depois eu posso entrar em assuntos mais específicos. Tá? Então, o primeiro vídeo foi a questão de crença e fé, né, que são as bases de uma religião abraâmica, né? E agora o segundo é porque eu não acredito, né? Os motivos efetivos e pesados que eu não acredito nessa divindade, ok? Detalhe, esses motivos, eles são palpáveis, eles estão aí, é visível, não é achismo, tá? Podemos depois entrar em outros assuntos mais específicos nos próximos vídeos, tá bom? Obrigado a todos aí, ficou um pouco mais longo, mas eu acho que o conteúdo ficou legal. Abraço a todos.